Hoje eu não vim ensinar nada para vocês, mas eu vim compartilhar uma coisa que é muito comum entre a gente que é mulher: compulsão por doces. Durante muito tempo eu negava que eu tinha compulsão por doces porque era uma coisa muito incomum para mim desde a infância até agora na fase adulta. E agora na fase adulta eu tinha muita vergonha de admitir isso até para mim e até em voz alta. E eu vejo que muitas mulheres passam por isso. Durante muito tempo era abrir a gaveta, ver se tinha chocolate, abrir a geladeira, ficar desesperadamente alucinada por chocolate, por doce. E o que mais me doía não era nem o doce em si, era pela questão de, tá, agora eu virei nutricionista, o que que tá acontecendo? O que que aconteceu comigo? E eu resolvi ir a fundo e justamente estudar a estrutura do nosso cérebro e como é que isso acontecia e o porquê acontecia. Então já fica no vídeo se você também, assim como eu, durante muito tempo sofre com compulsão por doces, sofre por vício em doces e não consegue quebrar esse ciclo. Então, hoje eu vou compartilhar um pouco da minha história com vocês. Esse vai ser o primeiro vídeo do canal, trazendo esse debate importante e é uma estrutura não só biológica, mas também como social. Durante a minha caminhada, eu percebi pequenos pontos importantes que eu vou compartilhar aqui com vocês. Primeiro deles, tá? A gente vai entrar a fundo em todos eles, mas o primeiro deles que eu percebi é que a minha vida não era tão prazerosa quanto um chocolate. Então, durante toda a minha adolescência, durante toda, até metade da minha fase adulta, até lá seus 21 anos, a minha vida não era prazerosa como eu gostaria que fosse. E quando eu percebi isso, não foi uma virada de chave, porque eu não gosto desse papo de coach de que a sua vida vai mudar por conta de uma chavezinha dentro da sua mente, automaticamente tudo vai acontecer. Mas eu entendi que eu era uma mulher sem hobbies. Nutri, mas como assim, Simone? Como assim? Eu não tinha nada além do que trabalho, casa e tentar sobreviver. Sei que muita gente, claro, né, socialmente falando, tenta sobreviver, mas falando do meu ponto de vista, eu não tinha algo que era prazeroso para mim. E o primeiro ponto que a gente traz aqui é justamente quando a gente casa, a gente acaba esquecendo da gente mesmo. E isso acontece com a gente que é mulher porque a gente tem uma demanda ali a mais com filho, com marido, com casa, e a gente acaba esquecendo da gente. Então, o primeiro ponto da minha estrutura toda com a compulsão com doces não foi tirar o chocolate logo de frente, foi entender. Eu não tinha hobby algum, eu não tinha nada além da comida. E para você pode soar um detalhe, pode soar muito bobo também, porque muita gente acha que isso é fútil diante de toda a sua vida, mas eu não comecei a ler sobre dopamina num post de Instagram de coach ou post motivacional. Eu comecei a ler um livro chamado O Cérebro Desejoso, que eles explicam que a dopamina, ela não é um hormônio da felicidade, ela é um hormônio da busca. Sabe quando a gente está passando ali a tela do TikTok, Instagram e começa a consumir muita dopamina por hora e começa a perder tempo ali, porque muitas vezes a gente não entra para ficar 30 minutos, a gente acaba perdendo tempo e a gente vai em busca desse hormônio sempre. E quando a vida fica monótona, chata, tediosa, sem estímulo algum emocional, o cérebro entra num estado de escassez. E ele justamente vai procurar ali, né, a dopamina rápida. Então, com isso, o nosso corpo ele encontra a dopamina no açúcar, porque é uma fonte, sim, de dopamina rápida, mas também uma fonte de açúcar, de energia rápida e comida
palatável. Então, os doces nada mais é do que comida palatável e uma dopamina rápida e fácil. Então, ter um embasamento para um transtorno alimentar é muito importante porque você não fica assim, ah, não era só tédio. Mas claro que na minha vez era tédio, tá? E eu era uma mulher que não tinha nada além do que o meu casamento, do que a minha vida casada. Então eu achava que a minha vida se resumia nisso. E não, tá? E muitas vezes eu passei por dependência emocional mesmo estando casada. E aí foi que a compulsão alimentar e a compulsão em doces, ela aumentou muito por conta disso, porque eu não me via além do que eu era. Me via somente casada, mas eu não tinha hobby algum. E com isso eu fui me afastando de amigas, eu fui me afastando de todo mundo. E eu percebi que eu descontava no chocolate. Agora vem uma parte muito importante que eu entendi que o açúcar também que eu comia no chocolate, na vida inteira, eu não estou demonizando o açúcar, até porque eu não sou esse tipo de nutricionista. Mas eu estou falando de um transtorno em si. Então, vem uma parte que é muito importante que muita gente não se atenta, que é o tipo de chocolate que você está comendo. O chocolate hoje em dia, ele tem muita gordura hidrogenada e o primeiro ingrediente, quando você olha para o chocolate ao leite, ele tem muito açúcar. Então, tudo aquilo que vem primeiro vem em grande quantidade. E todo o chocolate que eu consumia era, o primeiro ingrediente era açúcar, gordura hidrogenada, leite em pó. Então, o que que acontece quando eu comecei a ler um pouquinho mais profundo sobre o sistema de recompensa? Então, tudo começou a fazer sentido na minha mente. Quando a gente fala de açúcar biologicamente, ele gera um pico de dopamina muito rápido e aí ele gera também um pico de repetição. Então, todas as vezes que você come um chocolate ao leite, você percebe, ele não te gera saciedade. Ele sim mexe com o nosso estado de recompensa. E aí eu percebi que o chocolate ao leite, eu sempre queria mais, chocolate ao leite, balas. E quando eu comia o chocolate amargo, eu me sentia mais satisfeita. Então, não era maturidade emocional, era fisiológico. Então, tem muito da nossa fisiologia. E aí entra um ponto muito importante que eu quero trazer para vocês, que quase ninguém fala, que o nosso paladar ele foi treinado desde a infância e ainda mais com a indústria, que o chocolate virou uma sobremesa ultraprocessada, no qual a indústria mudou ao longo do tempo todos os seus ingredientes. Isso pode parecer um pouco assustador, um pouco, mas a gente não come o mesmo chocolate que a gente comia há 10 anos atrás por conta dessas mudanças. Eu comecei a ver que o tempo que eu tinha chocolate em casa era o tempo que eu consumia muito mais chocolate. Não tô falando que é para você tirar o chocolate da sua vida. Como eu falei, eu não sou esse tipo de nutricionista. Mas quando a gente começa a moldar o nosso ambiente para que a gente consiga ter um objetivo, uma meta, um desejo, a gente consegue perceber esses momentos que a gente consumia muito mais chocolate. Então, eu li um estudo que fala o comportamento ele segue o ambiente. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, vive em ambiente de amizade no qual todo mundo bebe, você está um passo a ser o próximo a ficar o bêbado ali. Mas se você segue um ambiente onde todo mundo é saudável, onde todo mundo treina, você vai ser o próximo a correr uma maratona. E também tem muito disso. O ambiente, ele é sim moldável e ele sim influencia nas suas decisões e na sua vida. A gente não pode negar isso. Então, quanto mais chocolate eu tinha em casa, mais compulsiva eu ficava. E agora não. Eu tomei essa decisão de sim retirar o chocolate da minha casa. Eu não tenho mais chocolate em casa. Mas o que que você faz quando você quer comer alguma coisa? Ou eu peço uma fatia de bolo e como. Eu também não sou dessas de tá afim de comer chocolate, come um doce fit. Eu não sou assim, eu não gosto. Acho que quando a gente
tá muito afim de comer algo, a gente vai lá e come um pedaço. É muito melhor do que você acabar exagerando. E aí eu comecei a ser estratégica. Porque eu entendi. Eu não sou o tipo de pessoa que tem a maturidade de ter o chocolate em casa por conta do transtorno que eu carrego. Então, quando você é fiel com você, quando você consegue admitir e consegue entender o teu transtorno, você consegue ver e dar muito passo à frente, dar passos à frente e conseguir evoluir. Então, foi aí que eu realmente retirei o chocolate de casa. Então, acho que a gente vai para um ponto também muito importante que eu demorei para aceitar, é que muito do que a gente carrega de transtorno alimentar vem da nossa infância. Então, teve um episódio que meu pai me conta até hoje que eu estava pegando algo na geladeira e eu abria a geladeira, comia, abria a geladeira, comia, e ele achava fofinho. E eu acabei no final passando mal porque eu comi tudo. Então, muito do que a gente carrega hoje de transtorno alimentar e quem tem transtorno alimentar não é de agora, é da nossa infância. Então, admitir isso, entender o que você carrega da infância, faz parte também de quem tem algum tipo de transtorno alimentar. Então, para você entender, você que está fora, que não entende muito bem a compulsão alimentar ou a compulsão em doces, o vício em doces, para gente que tem isso, não é só um chocolate, não é só um bombom, carrega muito mais. Toda vez que a gente põe um doce na boca, é muito mais, a gente quer dizer muito mais do que só, é gostoso. Sempre que quando vem a compulsão em doces ou a compulsão alimentar, é sempre um pedido de socorro, de tipo assim, eu tô comendo esse chocolate porque eu tô sentindo alguma coisa. É uma emoção reprimida que eu tô sentindo. Então, o peso desse chocolate é muito maior, porque ele não carrega somente ingredientes. Ele carrega ali emoções que a gente está colocando diante da comida. E acho que é o nosso último ponto para a gente terminar o vídeo. Não era ansiedade. E sabe o que é o mais louco de você perceber que nem tudo se resume a um diagnóstico? Era tédio. Muitas vezes era um tédio, assim, que eu falava assim, poxa, não tem nada para fazer, eu vou comer. Então eu vou abrir a geladeira. Era o meu esporte preferido. Levantar, abrir a geladeira, pegar alguma coisa para comer. Então, dizer assim, eu sou ansiosa, então por isso que eu tô comendo, 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 é muito socialmente aceito. Mas olhar para dentro da tua vida e falar, eu não tenho nenhum hobby, a minha vida não tem nada demais, nada acontecendo, eu não faço nada por mim, dói muito mais você constatar isso para você mesmo, porque você sempre se apega, seja um diagnóstico de compulsão alimentar, ou seja um diagnóstico de ansiedade, TDAH, você sempre se apega a essas questões para dizer assim, minha vida está perfeita, o problema está em mim. Então, admitir isso dói até hoje. E foi nessa questão que eu achei o exercício físico. Então, hoje eu faço crossfit, eu saí da musculação, porque achei a musculação um pouco chata. E aí, guiar o caminho não para uma dopamina rápida, não para milhares de prazeres ao mesmo tempo, mas guiar a tua dopamina e o teu sistema de recompensa para algo que realmente vai te fazer bem. Eu guiei isso para o esporte. Então hoje eu faço crossfit, eu me sinto super bem. E eu não tenho doces em casa. Eu saí desse ciclo. Então, usa o meu relato para você tentar colocar isso na tua vida e tentar sair desse ciclo também. E tentar olhar para a tua vida de uma forma mais de cima. Eu sempre digo, olhar assim de cima. O que eu estou fazendo de errado e o que eu posso melhorar. E aí você consegue sair desse ciclo. Mas não somente usar isso como, o problema sou eu. Não, o problema não é você. Você precisa moldar também, como a gente falou lá atrás, o teu ambiente para que isso aconteça. Não adianta você querer mudar hoje e
quem mora com você não te deixar mudar. Então, moldar esse ambiente é importante. Se você se identificou e gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo para mim. Vai ter uma saga contando cada coisa que eu já passei por conta da compulsão alimentar, por conta dos meus transtornos. Eu vou abrir aqui para vocês. E se esse vídeo falou contigo de alguma forma, deixa aqui teu relato, vamos conversar, vamos abrir um debate sobre isso. E eu vou trazer mais para vocês, tá? E se você vive essa luta em silêncio, assim como eu vivi por muito tempo, não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de expor, porque quanto mais você expôs, mais você consegue lidar com isso. Então já se inscreve no canal e eu te vejo toda segunda e sexta com vídeos novos aqui no nosso canal.